Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou sempre todos os dias aqui, por volta de 2 anos já, trazendo informações para você sobre saúde da pessoa idosa, saúde da cuidadora. E é sempre um grande prazer para mim estar aqui, estar compartilhando informações, estar crescendo o movimento de troca também, porque à medida que a gente estuda, o nosso desejo também é compartilhar conhecimentos e acrescentar na vida das pessoas. Como meu campo de estudo é o campo do envelhecimento humano, sempre é um prazer para mim trazer todas as descobertas que eu faço ao longo dos meus estudos aqui para vocês, de forma que eu melhore a minha qualidade de vida e vocês também consigam melhorar a qualidade de vida de vocês. Quero pedir a você que vai me assistir no YouTube, que você se inscreva no canal, ative o sininho, você que vai me assistir no Instagram, também aqui no Facebook, compartilhe essa live, convide outras pessoas para participar. Hoje nós vamos conversar sobre trigo, açúcar e obesidade em pessoas idosas. Qual que é essa relação? Por que que o açúcar de mesa ele é muito pior do que o trigo? A gente conversou numa live anterior, na semana passada, sobre os perigos do trigo. Eu falei para vocês que o trigo é um dos alimentos mais perigosos para a saúde da pessoa idosa, portanto, todo idoso tem que tirar o trigo do cardápio alimentar. E hoje, como eu prometi, nós vamos continuar conversando sobre essa questão do trigo. Você vai entender um dos motivos que faz com que o trigo, ele realmente, de fato, ele cause uma obesidade nas pessoas em geral, especificamente quando a gente fala, né, de pessoas idosas, o quanto que o trigo é danoso, tá bom? Quero dar uma boa tarde para Maria Fernanda aqui no Instagram, boa tarde aqui no Facebook para Maria Teodora, Leonésia Santana, acho que você é da minha família, hein, Leonésia? Eu tenho Santana também no meu sobrenome. Boa tarde para Zeli Chaves também, seja bem-vinda, Zeli, gratidão pela sua presença. Bom, quem não compartilhou, compartilha a live, nós vamos já iniciar o nosso bate-papo de hoje. Vou relembrar rapidamente, né? Francisca Araújo, seja bem-vinda também no Instagram. Lourdes Silva, Adir Ana no Facebook também, seja bem-vinda. Bom, eu vou iniciar a live de hoje, tem algumas pessoas novas, chegamos, gente. Os 6.200 seguidores no Facebook, nessa semana eu nem percebi, nós tínhamos aí por volta de 5.700 seguidores no último mês aí, mais ou menos aproximadamente 500 pessoas entraram no Facebook. Percebo nas últimas lives aí tem várias pessoas novas, então eu vou fazer um resumo rápido da última aula, tá bom, Marinês? Da aula sobre o trigo para vocês entenderem a aula de hoje. Bom, na aula que eu falei sobre o alimento mais perigoso, que vai trazer mais danos para a saúde da pessoa idosa, eu expliquei que esse alimento é o trigo. E aí eu falei para vocês, olha, o trigo, que a gente considera um alimento sagrado, não é mais o trigo de antigamente. Por quê? Porque esse trigo ele sofreu vários cruzamentos, sofreu não, né? Isso foi manipulado, foi feito por nós, seres humanos, vários cruzamentos de espécies de trigo, várias manipulações genéticas, né, nesse alimento, e não houve uma verificação se essas alterações, se esses cruzamentos entre essas espécies de trigo, e aí das primeiras manipulações genéticas também não houve uma preocupação em testar, em saber se isso poderia trazer danos para o ser humano ou não, tá? E aí o que que aconteceu? O trigo que nós temos de hoje não é o mesmo trigo de antigamente, ele é praticamente irreconhecível se nós formos olhar a estrutura desse trigo. E aí o que que acontece? Muitas mudanças aconteceram nesse trigo, inclusive na questão do próprio glúten, que nós vamos fazer uma outra live falando sobre o glúten, o quanto de doenças que estão envolvidas com ele, tá? Mas o principal para a live de hoje é o seguinte, vocês entenderem que o trigo, a gente fala assim, se fala que o trigo ele é um carboidrato complexo, tá? E aí a gente tem carboidratos complexos, carboidratos simples. Carboidratos simples são aqueles que têm aí por volta de 2, 3 moléculas de açúcar. Quando a gente fala de carboidratos complexos, nós só estamos falando de carboidratos, no caso de trigo, que tem cadeias repetitivas de açúcar. E aí, muitas vezes, quando a gente escuta falar assim, mas a sacarose é um carboidrato simples, o trigo é um carboidrato complexo, então vou consumir o trigo. Vocês vão entender o quanto de problemas que o trigo traz para a vida de vocês. Primeiro, tá? A composição do trigo, ela é 85% carboidrato, 15%, por volta de 15% proteína. Essa composição ali, que é 85% carboidrato, a gente tem dois tipos ali de carboidrato,
Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Para que você, não vou tirar o trigo da minha vida. Não, vocês entenderem por que vocês têm que tirar. Então, esse 85% ali do trigo é carboidrato, ok, tá? Dessa parte do trigo, que é a maioria do trigo, que é carboidrato, 85% é um carboidrato chamado amilose, que é pouco digerível, ele já vai praticamente direto, né, para o nosso cólon, e esse açúcar não fica disponível ali na nossa corrente sanguínea. A outra parte, os 75% dessa parte do trigo que é carboidrato, é um outro tipo de carboidrato chamado amilopectina A. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, o trigo é açúcar, é um tipo de açúcar que é praticamente essa amilopectina A, tá? Então a gente percebe o que? Voltando, trigo 15% proteína, 85% carboidrato. Desses 85%, a maior parte disparada é essa amilopectina A. Qual é a questão com essa amilopectina A? Ela é altamente digerível, então rapidamente quando você come o trigo, esse carboidrato, que é a amilopectina A, ele entra na sua corrente sanguínea muito rápido, numa velocidade muito rápida. Tanto que se você for comer um pão, for comer um bolo feito de trigo, né? Você come e uns minutinhos depois você pega o glicosímetro, que é aquele aparelho onde a gente vê a glicemia do nosso sangue, você vai ver que seu açúcar, sua glicemia vai lá no alto. E aí, qual que é a questão? Por que eu botei na live assim, trigo, açúcar e obesidade em dose? Aí vocês vão entender. Quando você consome trigo, a sua glicose no sangue dispara lá em cima. Quando você consome açúcar também. Todo mundo que é diabético aqui sabe. Por isso que o diabético, geralmente ele tira o açúcar da dieta. Mas o que ele não sabe é que o trigo também é composto basicamente de açúcar e de um açúcar que tem um índice glicêmico muito maior do que o próprio açúcar sacarose, tá? Então, o que vocês têm que entender é que existem vários tipos de açúcar, a gente vai conversar sobre isso ao longo das próximas lives. A gente tem aquele açúcar sacarose, a gente tem o açúcar frutose, a gente tem a amilopectina A, que é basicamente, o trigo é basicamente a amilopectina A. E aí, o que acontece? Por exemplo, quando você come trigo, a sua glicemia, ela vai muito lá em cima, né? O nível dela vai muito mais lá em cima do que quando, por exemplo, você come uma batata frita. Do que quando, por exemplo, você come uma própria colher de açúcar. Então, se você for pegar a mesma quantidade de trigo, de açúcar, você vai ver que você for testar, isso aí quem acha que é mentira e tiver um glicosímetro pode fazer o teste, né? Você vai testar e você vai ver que sua glicose fica muito mais alta, né, Adriana? Quando você consome o trigo do que quando você consome o próprio açúcar sacarose, o açúcar de mesa. Por que que isso acontece? Porque o índice glicêmico do trigo, ele é mais alto do que o índice glicêmico do açúcar sacarose. Então vejam que, por exemplo, o índice glicêmico do pão branco, ele está aí por volta de 69, né? Isso é a velocidade com que, falando assim de forma simples, né? A velocidade com que esse alimento, esse açúcar, chega na sua corrente sanguínea quando você come. Então, assim, quanto mais alto, mais rápido, significa que esse açúcar, esse tipo de açúcar, entra na sua corrente sanguínea. Então, quando o trigo, ele tem um índice glicêmico de 69. O pão branco, ele tem um índice glicêmico de 69. O açúcar sacarose, ele tem um índice glicêmico 59. Então, assim, veja que o trigo está bem acima do que a própria sacarose. Aí as pessoas falam assim, mas será que eu posso consumir o pão de trigo, pão integral, né? Várias pessoas me mandaram mensagem depois da live passada, vários idosos, mas eu posso comer o pão integral? Índice glicêmico do pão branco é 69, tá? O índice glicêmico do pão integral, por incrível que pareça, é maior um pouquinho, 71, salvo engano, vou até conferir aqui agora, né? Pão branco 69, e índice glicêmico do pão integral 72. Então, assim, a velocidade com que o próprio pão integral, né, que o açúcar do pão integral entra na sua corrente sanguínea é muito mais alta. Por quê? Quando você tem o pão integral, você tem as fibras, tá? Só que a quantidade de fibras no pão integral, ela não compensa os danos da amilopectina A. Porque o pão integral, ele continua com essa quantidade muito grande de amilopectina A. A amilopectina A é a composição do trigo, ponto. Seja o trigo branco, seja o trigo integral.
Aí, claro, Juliana, mas entre o pão branco e o pão integral, eu consumo pão integral? Pode consumir, tem fibras, tem um pouquinho mais de benefícios ali, mas não compensa. O que compensa de fato é você tirar o trigo da sua vida. Não adianta ficar negociando, né? Na última live eu falei aqui. Falei, gente, olha só, não adianta, eu recebi várias mensagens. Ah, mas o trigo integral, trigo de não sei de onde, trigo de não sei de quê. Raramente você vai encontrar aquele trigo antigo, aquela linhagem antiga. Isso é assim, é algo raro que tem assim, em determinados países, em locais assim, extremamente distantes, caríssimo, do acesso dificílimo. Você não encontra mais o trigo de antigamente. Então, assim, seja o trigo normal, o trigo branco, seja o trigo integral, a diferença de um para o outro é basicamente nada. Então, o que você tem que fazer na sua vida é substituição. É você tirar o trigo da sua vida. E aí, voltando, por que que causa obesidade? Aquela explicação que eu fiz na live passada. Quando você consome muito açúcar, consome açúcar ou você consome o próprio trigo, e aí você já entendeu que o trigo entra na sua corrente sanguínea, o açúcar do trigo, muito mais rápido até do que o próprio açúcar. O que que acontece? Você faz picos de glicose, né? Entra o açúcar muito rápido na sua corrente sanguínea, a glicose vai lá em cima. O que que acontece? Você estimula a produção de insulina. E aí você tem a glicemia alta e sobe, né, a produção de insulina também para dar conta disso, para levar esse açúcar, tirar esse açúcar da sua corrente sanguínea ali. E aí o que que vai acontecer? A insulina, ela faz um processo que pouco se fala, que é o armazenamento de gordura. Então, cada vez que você tem pico de glicemia, você come uma coisa com alto índice glicêmico, açúcar, trigo, ou muitas frutas também, frutas que têm muita frutose, né, que tem muito açúcar, cada vez que você faz esse pico de glicemia, que você faz esse pico de insulina também, você vai reservar esse acúmulo de açúcar, esse excesso de açúcar na sua corrente sanguínea, vai ser armazenado em forma de gordura. E aí, o que que acontece? Quanto mais armazenamento, nesse armazenamento de gordura você tem, mais o que que vai acontecer com você? Esse armazenamento de gordura, que vai ser principalmente de gordura abdominal e de gordura visceral, ele vai causar uma confusão aí na sua vida, uma confusão nos seus hormônios, vai te causar um estímulo, esses picos, né, de glicose, de insulina. Quando a glicose sobe, aí você está satisfeito. Dali aproximadamente 120 minutos, aproximadamente, você vai estar com fome de novo, aproximadamente 2 horas, né? Porque ele vai causar um estímulo, esse ciclo vai causar um estímulo aí na questão do seu apetite. Então você vai ficar o tempo inteiro naquela condição de fome. Você come, daqui a 2 horas aproximadamente você está com fome de novo. Então acontece um ciclo, aumenta a glicose, aumenta a insulina, aí quando essa insulina baixa rapidamente você sente muito fome, mas ao mesmo tempo, quando você fica nesse pico glicose e insulina alta, você armazena muita gordura. Quando você armazena muita gordura, você vai fazer resistência à insulina. Então, com o tempo, essa coisa do seu corpo precisar ficar produzindo excessivamente insulina o tempo inteiro para dar quantidade, para dar vazão, né? Para dar solução para essa quantidade de glicose que está na sua corrente sanguínea. Quanto mais você faz isso, chega um tempo que as suas células, seus receptores já não reconhecem mais. E aí você vai ficar com uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina é que causa diabetes, né? E aí é o que causa também, a gente sabe que está na raiz de muitas outras doenças. Além disso, você começa a desenvolver um processo inflamatório no seu organismo. Inclusive, nas próximas lives, né? Nós vamos conversando devagar, vocês vão entendendo quanto que o trigo, ele causa inflamação no seu intestino, não só no seu intestino, mas no intestino. A gente sente assim muito rápido, é muito perceptível, por exemplo. Se você não consegue sentir hoje os danos que o trigo te traz, se você tirar da sua vida, em 15 dias você vai perceber todas as mudanças, né? Na questão intestinal, na questão da sua pele, na questão da imunidade. Então é muito claro o que o trigo faz com o seu intestino, tá? Mas, assim, além de causar inflamação no seu intestino, causa inflamação no seu corpo inteiro. Inclusive, a sua pele, ela fica horrorosa quando você faz abuso, faz uso de trigo, né? E aí, como eu falei, vai causar essa resistência à insulina que te traz diabetes e que tem uma relação lá com as demências, também com a resistência à insulina no cérebro, vai te causar um processo inflamatório em todo o seu organismo, né? Não só na questão ali do seu intestino, mas na sua pele e entre outros órgãos que nós vamos estar conversando nas próximas lives.
e te deixa suscetível também ao câncer, te deixa suscetível ao Alzheimer, te deixa suscetível a problemas cardíacos, justamente porque os problemas cardíacos estão relacionados à inflamação do nosso organismo, tá? Então, qual que é a relação, resumindo, aí eu vou ler as perguntas, vi até que tem uma pergunta aqui no Instagram também. Resumindo, o que que acontece? Açúcar estimula, né? Quando você consome açúcar, você tem um aumento da glicose no seu sangue, aumenta a produção de insulina e provoca todo esse ciclo glicose, insulina, armazenamento de gordura que eu falei para vocês. Mas no trigo, quando você consome trigo, isso é muito pior, porque o índice glicêmico do trigo é muito maior, porque o trigo ele tem essa amilopectina A, que é esse carboidrato que é altamente digerível e que entra rapidamente na sua corrente sanguínea. Então, assim, entre trigo e açúcar, os dois são terríveis. Agora, o trigo ainda consegue ser muito pior do que o açúcar de mesa. Resumindo, é isso, porque vai te causar obesidade, os dois vão te causar obesidade, mas o trigo muito mais. E aí vem uma questão, né? A maioria dos alimentos que a gente consome tem trigo. Então é muito complicado. Se a sua dieta ela é repleta de trigo, provavelmente você é um viciado em trigo. E aí você só vai entender que você é viciado quando você tirar, tá? Isso aconteceu comigo há 5 anos atrás. Acontece com todas as pessoas quando a gente explica, fala sobre os malefícios do trigo, e especialmente para a população idosa, e aí o idoso que já é acostumado há muitos anos, né, a consumir trigo, quando a gente fala que vai tirar, não sou viciado. Quando chega no segundo, no terceiro dia, está sentindo a falta do trigo, igual se sente falta de drogas, tá? Justamente por conta de todo esse processo que o trigo faz, aí, esse processo no seu organismo, tá? Eu vou ler as perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui no Instagram muito interessante que Rodolfo colocou, né? Que então a ideia de comer de 3 em 3 horas não seria interessante. Exatamente, porque aumenta o pico de insulina. Então, Rodolfo, o que que acontece? Nas lives da semana passada, eu fiz uma live falando sobre por que o idoso deve consumir gordura, e não só o idoso, mas todos nós, tá, gente? E aí o que que acontece? Quando você consome carboidrato, né, especialmente trigo, açúcar, ou as frutas que são altamente ricas em açúcar, por isso que a gente prefere sempre coco, abacate, as frutas vermelhas, né? E aí é claro, se você não consome em excesso, você pode consumir todas as outras frutas, mas com moderação, com a casca, né? Porque vai ter as fibras. Se você não faz isso, o que que acontece? Você consome carboidrato, consome arroz, trigo, né? E etc. E aí você faz esse pico de insulina. Isso vai te fazer ficar comendo toda hora, porque aumenta a glicose, aumenta a insulina, quando a insulina baixa rapidamente, porque esse tipo de açúcar, de trigo, um açúcar de mesa, a própria frutose, se você consumir a fruta sem as fibras, né, vai entrar rapidamente na sua corrente sanguínea, você vai produzir insulina rápido, isso vai cair. E aí, quando cair, você sente fome em aproximadamente 2 horas, até menos do que as 3 horas aí que se propõe. Então, a ideia é que a gente consumir alimentos, Rodolfo, que sejam, que não façam esse estímulo à produção de insulina e que, é claro, para isso eles não podem ser alimentos ricos em açúcar. Então, a base da dieta, que a gente sabe que é a dieta mais saudável hoje, é uma dieta rica em gordura, porque gordura não vai te trazer isso, né? E aí as pessoas têm uma ideia errada de que gordura engorda. Na verdade, não, o processo é outro. Para a gente engordar, a gente tem que estar estimulando a insulina, porque é a insulina que faz o armazenamento de gordura no corpo, né? E aí, quando você consome a gordura natural, óleo de coco, a gordura que tem no abacate, que tem nas castanhas, que tem na semente, isso não acontece. Você não tem esse aumento de glicose no seu sangue, portanto, você não vai produzir insulina excessivamente. E aí, o seu nível de glicose no sangue ele vai ficar sempre o mesmo, sempre num padrão. E isso não vai te causar fome. E aí, óbvio, você não vai conseguir nem mais se alimentar de 3 em 3 horas. Então, quando o seu consumo, quando a sua alimentação ela é maior de gordura saudável, tem proteínas, uma quantidade de proteínas adequada e uma quantidade mínima de carboidratos, você não sente essa fome, você não faz esse ciclo, glicose, insulina, armazenamento de gordura, você emagrece, você se sente saciado e você organiza, né, todo esse processo hormonal, inclusive essa sinalização de saciedade que não acontece quando você consome trigo, né? Isso tudo vira uma bagunça no seu organismo, você fica com fome o tempo inteiro, embora você tenha se alimentado, tá? Então a ideia, assim, quem não assistiu às lives, né, da semana passada,
assistir a live que eu falei sobre a história das gorduras, e aí eu fiz várias publicações também falando a importância, né, do idoso consumir gordura e quais são essas gorduras saudáveis, e também falei sobre a questão da história do trigo, né? Hoje a gente, como eu prometi, a gente está detalhando um pouco mais essa discussão para a gente entender com um pouco mais de tranquilidade, né, com detalhes por que o trigo engorda, e aí a gente vai falar sobre outros assuntos também. Michele colocou aqui que está tentando tirar o trigo, né, Michele? Que é difícil. É difícil, a gente tem que assumir que é difícil porque o trigo vicia. Na live anterior, que eu falei com vocês, né? E aí peço quem não compartilhou a live de hoje também, peço que vocês compartilhem e deixem as perguntas, tá, gente? Pessoal aqui do Facebook, estou respondendo perguntas no Instagram, ainda não tem perguntas no Face, mas vocês podem colocar aqui que eu vou responder. O que acontece? O trigo, ele vicia. E na live que eu fiz falando sobre o alimento mais perigoso para o idoso, que é justamente o trigo, eu expliquei isso. O trigo, ele vicia a gente como a gente vicia em drogas. Quando a gente tira, a gente vai ter um período, que quando a gente trabalha com pacientes que fazem uso de drogas, né? A gente fala que é um período de abstinência. Período que você sente dor de cabeça, em que você se sente mal, em que você se sente fraco. Só que isso passa. Se você persiste numa dieta sem trigo por volta de 15 dias, isso vai passar. E aí, quando isso passar, o que você vai perceber? Logo de cara, a letargia passa, o cansaço passa, você vai emagrecer, assim, você tira o trigo em uma semana, você já perde vários quilos, gente, assim. Tirou o trigo, se você estiver obeso, estiver muito acima do peso, você vai perder rapidamente uns 5 quilos em uma semana brincando, minimamente tirando o trigo. Principalmente se a sua dieta for repleta de trigo. Então, você come pão, você come bolo, né? Você come... enfim, a maioria da alimentação das pessoas aí tem trigo. Se você for abrir sua geladeira, seu armário, você vai constatar isso. Então, quando você tira, o que você vai perceber? Que você vai, de início, vai ter essa questão da abstinência. A abstinência vai passar e você vai ficar sem leve, vai ficar mais leve, sua pele vai melhorar, você não vai sentir mais aquela coisa que a gente sente. Até me esqueci o nome agora, gente. Eu tinha muito quando eu consumia trigo, né? Que é comer e ficar bufando, sabe? Aquela coisa de ficar bufando, de ficar se sentindo mal, ficar empazinado, né? Eu acho que idoso usa muito esse termo, ficar empazinado. Você vai perceber que isso vai passar, essa queimação de estômago, né? Esse cansaço, tudo passa. Só que a gente tem que persistir. E aí tem que aprender, claro, a fazer receitas saudáveis, né? Deixa eu ver aqui. Ah, entrou um negocinho no meu olho, gente. Neia, lindona... Gratidão de Campos de Goytacazes, gratidão pela sua presença aqui, tá bom? Sempre um prazer ter você por aqui, né? Gratidão aí e um abraço pra galera aí da Universidade da Terceira Idade da UF, tá bom? Rodolfo colocou aqui a ideia de manter massa magra, se alimentando de 3 em 3 horas naturalmente. Então, o que acontece? Como que a gente se alimentava basicamente, né, Rodolfo? A gente se alimentava, antigamente era muita gordura, né? Os alimentos dos nossos ancestrais, proteínas adequadas e pouco carboidrato. A ideia de que a gente precisa estar consumindo carboidrato além do que o nosso corpo já produz para manter massa muscular está completamente errada, né? Semana passada eu até trouxe indicação de alguns livros aqui, hoje eles não estão aqui à mão, estou até aqui fazendo live na minha cozinha hoje, né? Mas essa ideia não existe, que a gente precisa consumir a quantidade adequada para a gente. E aí eu sempre oriento, né, os idosos que me acompanham aqui a procurarem um nutricionista que entende de abordagem de baixo carboidrato, que entendem de dieta cetogênica, para que possa orientar a quantidade adequada de proteínas, tanto para o idoso quanto para todos nós, né, para que a gente não perca massa muscular. E a gente precisa de uma quantidade mínima de carboidrato, se nós não formos atletas, né? Essa quantidade mínima de carboidrato a gente vai ter na nossa alimentação, nos outros alimentos que a gente vai estar consumindo. As sementes também têm, as farinhas também têm carboidrato, o que elas não têm é esse carboidrato de alto índice glicêmico, que é essa quantidade tão grande de carboidrato, né? Então, a ideia de que a gente tem que ficar fazendo refeição de 3 em 3 horas, ela está completamente assim, inadequada. Eu expliquei isso, inclusive, na live que eu falei, salvo engano, sobre as gorduras, né? E a gente tem que começar a rever essa discussão, claro, lendo, né? Lendo mais estudos, lendo mais livros, para que a gente entenda que realmente essa orientação nutricional ela estava completamente errada, né? Boa tarde aí para o Fonseca Martins, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui no Face.
Zeli, Adi, Lourdes Silva, Maria Inês, Maria de Jesus, Manuel, farinha de mandioca também faz mal, tá? Marta Maria, gratidão pela presença, irmã Vera, Laudiceia Bueno, lindona, gratidão pela sua presença também. Bom, gente, então é isso, eu quero pedir a vocês que não compartilharam a live, compartilhem. Quero pedir a você que não assistiu as lives da semana passada, é muito importante, né? Rodolfo, não sei se estava por aqui, aos demais. Semana passada eu fiz 3 lives, uma falando sobre fibras, uma falando sobre a questão da importância das gorduras. Aí eu falo a história das gorduras vegetais, a história por trás dessa ideia de que a gente tem que consumir essas gorduras. E fiz uma live falando sobre o trigo, que é importante, inclusive, para entender mais essa live que eu fiz hoje, tá? É toda um processo, né? E fiz várias publicações também, quais são as sementes saudáveis, quais são as farinhas saudáveis também que a gente deve estar consumindo. E aí também falei para vocês que eu estou vendendo um e-book com receitas saudáveis. É um e-book com qual é a base desse e-book? A alimentação com farinhas saudáveis, tá? Não tem nada com farinha de trigo, não tem nada com açúcar. A ideia é você aprender a fazer receitas com as gorduras saudáveis, com as farinhas saudáveis, com os adoçantes que são considerados saudáveis, né? E você ter uma alimentação sortida, uma alimentação que não seja uma alimentação chata, tá? Você aprender a fazer bolo, aprender a fazer pão, escondidinho, empada, pudim, etc. Aprender a fazer tudo isso de forma simples, com os ingredientes que são saudáveis, né? Que servem aí essas receitas, tanto para você que é diabético, você que é cardíaco, o idoso que tem algum tipo de demência, que a gente sabe que para frear hoje, inclusive doença de Alzheimer,